Hoje a gente precisa conversar um pouco sobre o nosso relatório mensal de macro e alocação. Então, todos os meses a gente vai trazer aí o que está acontecendo aí em relação ao mundo e também aqui no Brasil, principalmente voltado aí à economia, tanto economia doméstica quanto economia global, e logo em seguida a gente vai fazer aí uma alocação prática ali, visando esse cenário que a gente está observando. Então, sem enrolar muito, gente, vamos começar aqui pela economia do Brasil, a visão macro envolvendo o Brasil. Então, atualmente a nossa economia ela segue em processo de desaceleração, porém com juros ainda altos. Recentemente o Banco Central cortou aí a taxa de juros, um corte aí de 0,25%, 14,75 hoje, entendeu? Mas só que mesmo assim, mesmo com esse corte, a gente ainda segue com uma taxa Selic extremamente alta, uma política monetária extremamente restritiva. Ao passo em que o cenário eleitoral, ele pode pressionar ali a nossa questão fiscal, então as contas públicas que estão ali extremamente bagunçadas, que estão ali desreguladas, elas podem ficar ainda mais em risco por conta das eleições. Como você já sabe, ano eleitoral é ano de gasto de dinheiro, um dinheiro que atualmente a gente não tem. Cerca de 80% do nosso PIB hoje em dia gira em dívidas, e essa questão ela pode se agravar aí ainda mais com a eleição. Mas só que seguindo aqui pela nossa linha de raciocínio, o mercado de trabalho ele ainda segue aquecido, porém ali próximo do limite. O gráfico de taxa de desocupação ele segue caindo, mas só que a gente precisa observar também qual que é a qualidade desses empregos que estão sendo gerados. Então muita gente está trabalhando, mas só que está trabalhando na informalidade, e inevitavelmente, como essas pessoas estão ali movimentando dinheiro, estão pagando imposto e etc, então a taxa de desocupação ela tende a cair. Mas só que dos últimos meses para cá, essa taxa ela vem diminuindo aí a velocidade com que ela cai, e é por isso que a gente pode concluir aí que talvez a taxa de desemprego, desocupação esteja ali próximo do limite. Mas só que aí quando a gente fala de PIB, segundo projeções do mercado, a gente vai crescer 1,83. O governo ele segue aí uma linha mais otimista. A última vez que eu vi a projeção do governo girava ali na casa dos 2%, 2,3%, enquanto o mercado ele segue mais cauteloso. E eu também sigo a mesma linha ali do mercado, acreditando que a gente vai crescer aí somente 1,83, dado as circunstâncias que nós ainda vamos citar aqui. Eu não estou enxergando esse otimismo de crescimento girando ali na casa dos 2%. Mas só que aí quando a gente fala de inflação, a política monetária, como nós falamos, ela atualmente está aí na casa dos 14,75%, e essa política monetária restritiva ela está surtindo efeito ali prático na inflação, que vem de fato caindo e vem aí se aproximando da meta. A meta de inflação é 3%, e atualmente a gente gira ali na casa dos 3,80, entendeu? Mas só que aí existe também a questão do petróleo, esse aumento do preço do petróleo, que talvez possa impactar de fato a nossa inflação aqui, e se não normalizar, se o preço do petróleo continuar alto do jeito que está, então inevitavelmente isso daí pode chegar aqui no Brasil e pode chegar aí batendo forte na inflação. E aí quando a gente segue aqui falando sobre juros, linkando até mesmo que a gente falou anteriormente da inflação, o Banco Central ele cortou os juros, um corte onde o Banco Central quase que não corta, entendeu? Cortou ali no limite, mas é de se esperar que com essa crise lá no Oriente Médio, com o aumento do petróleo, o trabalho do Banco Central de cortar juros vai se tornar cada vez mais difícil, dado que além do cenário externo é extremamente aí volátil, o preço do petróleo subindo, etc., ainda existe a questão doméstica de eleições. Então o Banco Central, quando a gente fala de juros, ele terá que ser aí bem cauteloso aí nas próximas reuniões do Copom. Ao mesmo tempo em que quando a gente fala de câmbio, o câmbio ele segue ainda aliviado aqui no Brasil, então a gente tem dólar aí girando na casa dos 5,20, muito por conta do enfraquecimento global que o dólar vem tendo. Se o dólar ele tivesse girando aí normalmente, igual ele sempre gira, então inevitavelmente visando o cenário externo volátil e o cenário doméstico de eleições e fiscal bagunçado, então ele com certeza estaria próximo ali dos 6
reais. O próximo tema, que é basicamente a visão global. Agora a gente vai trazer a nossa visão do mundo, o que está acontecendo no mundo. Os Estados Unidos, na última reunião do FONC, o FONC, que é basicamente o Copom deles lá, entendeu? O Fed é o banco central deles e o FONC é o Copom deles. O FONC, ele basicamente decidiu manter aí a taxa de juros dos Estados Unidos em 3,5 a 3,75, visando o cenário externo de guerra, trazendo aí diversas volatilidades, e também o cenário doméstico aí de inflação ainda não controlada. Quando a gente fala de China, a atividade industrial da China e os investimentos em infraestrutura superaram as expectativas nesse início do ano. Então a China, ela começou esse início de ano aqui de 2026 muito bem. Então eles estão ali com a atividade industrial a todo vapor, estão ali com os investimentos em infraestrutura a todo vapor e também estão aí com as exportações a todo vapor. Então nesse 2026 a economia da China, ela começou aí em ritmo acelerado, e quando a economia da China ganha força, então inevitavelmente a gente sente esse impacto aqui, e esse impacto aqui no Brasil ele chega de forma positiva. A nossa economia ele está extremamente correlacionada com a economia da China, basicamente porque a China hoje em dia é o nosso principal parceiro comercial. Então se a economia da China está acelerando, se os caras estão com dinheiro, então inevitavelmente eles vão passar a comprar mais da gente, e com isso daí a gente também sai ganhando com o crescimento deles. E se a China entra em recessão, então inevitavelmente a gente sente esse impacto forte aqui também. Mas só que tem a questão aí envolvendo o Oriente Médio e o preço do petróleo novamente. A China também está extremamente preocupada com essa guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, dado que China e Irã também fazem aí muitos negócios. Então cerca de 20% do petróleo que a China usa hoje em dia vinha lá do Irã. E com essas tensões ali em torno do Estreito de Hormuz, talvez a China vai ter que procurar outro fornecedor, ou então vai comprar mesmo do Irã, porém usando rotas alternativas, usando outros meios aí de transporte, e isso daí pode custar caro. Então é por isso que o Xi Jinping, por isso que a China, eles estão pressionando até mesmo o Irã, que é aliado deles, a terminar essa guerra, diminuir as tensões ali em torno do Estreito de Hormuz, basicamente porque eles sabem que se essa guerra se alastrar, então inevitavelmente a China, a economia chinesa pode ser aí afetada negativamente, dado que eles precisam desse petróleo que vinha lá do Oriente Médio, que passava pelo Estreito de Hormuz, basicamente para poder tocar ali o setor industrial da economia. Então se você não tem petróleo, então você não consegue tocar suas indústrias, você não consegue ter energia de fato no seu país, basicamente porque o petróleo ele é energia que move não somente os carros, a sociedade, a sua vida, a minha vida, mas também move aí as indústrias, os maquinários, tudo que o país usa ali para poder produzir. Sabendo da importância ali das suas indústrias, da sua produção, a China aí está desesperada frente a essa guerra, querendo que essa guerra termine o mais rápido possível. Mas só que aí quando a gente fala de Europa, o crescimento da Europa ele também segue fraco. Então a Europa ela também está sendo muito prejudicada pela guerra lá no Oriente Médio e também pela guerra na própria Europa, através da Ucrânia e da Rússia. A Europa ela segue aí com um fiscal também expansionista, basicamente por conta aí de gastos militares excessivos. Então a Alemanha já vem aí com um plano de gastos aí de centenas e centenas de bilhões de euros que serão destinados aí ao programa militar. Então o rearmamento europeu ele está pegando firme e está aí movendo uma política fiscal mais expansionista e voltada à indústria bélica, entendeu? Então muito do crescimento europeu pode se dar a isso, a gastos militares, a indústria bélica. Lembrando que indústria bélica, um país investir em armamento, um país produzir armas, isso daí também aumenta o PIB. Quando um país está em guerra,
ele pode aí ter crescimento de PIB, basicamente por conta do aumento da produção da indústria militar, e a Europa ela está se iniciando nisso daí, basicamente por conta das questões aí envolvendo a Rússia. Então os países dos Bálticos, a própria Alemanha e etc. estão aumentando aí seus gastos militares e estão aí expansionando seus fiscais. E claro que as tensões envolvendo aí Oriente Médio, Estados Unidos e petróleo estão aí impactando eles, impactando de forma negativa. Seguindo por essa mesma toada, quando a gente fala de inflação, a inflação deles está girando na casa dos 2,6%, e o BCE, para poder tentar conter essa inflação, o Banco Central Europeu vem aí com juros na casa dos 2%, juros também elevado. Quando a gente fala de Oriente Médio, na prática, o principal fator que vem preocupando o mundo e os países que não estão de fato envolvidos nessa guerra entre Estados Unidos e Irã é basicamente a questão econômica, é basicamente o Estreito de Hormuz. Então, o presidente Trump, ele tinha ali feito um plano de paz, cessou ali os ataques às instalações energéticas do Irã por cerca de 5 dias, depois aumentou mais 10 dias, só que o Irã ele segue ali resistente, entendeu? Ele já avisou que os termos da guerra não serão ditados pelo Trump e tal, e que vai continuar, contanto que o Trump ceda algumas condições lá. Então o Trump ele fez basicamente um plano aí, fez uma proposta, vamos parar a guerra por causa disso, disso, disso. O Irã rejeitou essa proposta e falou, vamos continuar a guerra, você não vai ditar os termos da guerra, e se você de fato quer para essa guerra, então a gente vai te apresentar uma contraproposta. E nessa contraproposta do Irã envolvia basicamente ali alguns termos. Pelo que eu me lembro aqui, os caras pediram basicamente o cessar-fogo imediato, pediram o cessar-fogo contra líderes do regime. Então Estados Unidos e Israel varreram grande parte da liderança ali do regime ali dos ayatolás, e uma das condições deles para o fim da guerra é basicamente parar esses ataques contra as lideranças. Pediram também uma compensação de estragos, então tudo que foi destruído durante a guerra lá no país, eles estão pedindo ali reparo, e pediram também controle irrestrito e total ali do Estreito de Hormuz, entendeu? Então foi esse foi um dos principais aí argumentos e pedidos do Irã para poder terminar essa guerra, uma contraproposta que eles fizeram ao Trump. Provavelmente o Trump não vai aceitar, e provavelmente essas tensões elas vão se estender aí por mais tempo, e o Estreito de Hormuz atualmente ele segue aí parcialmente fechado, parcialmente ali restrito a barcos petroleiros passar por aquela região que está tomada por minas e também mísseis. Aí aqui nesse estágio a gente já pode ir já para as nossas implicações por classe de ativo, basicamente um resumo prático aí para renda fixa, onde a gente consegue observar Selic em processo de queda, porém ainda alta. E tendo esse processo de corte de juros, porém com Selic ainda alta, a gente consegue observar que os títulos pós-fixados, eles, apesar do corte da taxa Selic, eles ainda continuam extremamente atrativos, dado que nós ainda temos, conforme nós falamos, uma taxa Selic ainda alta. Então os títulos pós-fixados que são atrelados à taxa Selic, eles estão rendendo muito bem ainda. E ainda tem a questão ainda que nós falamos, a questão macro ainda, aonde existe esse aumento de tensões lá em torno do Estreito de Hormuz, aumento do preço do petróleo, a gente tem eleição pela frente aqui no Brasil, então talvez o ciclo de corte de juros ele nem aconteça, entendeu? Então talvez o Banco Central decida manter os juros mais altos aí por mais tempo. Com essa extensão de juros mais altos por mais tempo, inevitavelmente os pós-fixados só têm a ganhar, só têm a se beneficiar, ao passo em que os pré-fixados talvez no curtíssimo prazo eles tenham valorizado um pouco com a marcação a mercado devido a esse último corte que nós tivemos aí na taxa Selic, entendeu? Mas só que é aquele negócio, dado o cenário extremamente volátil e incerto, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, você aumentar a duration, você aumentar o tempo em que você mantém ali o prefixado, é algo extremamente incerto, dado que talvez você perca dinheiro ali com a marcação a mercado, aonde o prefixado ele é usado basicamente para você prefixar sua rentabilidade em cenário de corte de juros. Se a gente não tem esse cenário, então você prefixar sua rentabilidade enquanto a taxa de juros está alta é algo que pode aí te fazer perder dinheiro.
Então, visando tudo que a gente falou até aqui, a gente teve aí um corte de juros, mas só que foi um corte de juros extremamente rígido. As projeções é que não haja mais corte de juros por conta do cenário incerto, tanto no Brasil quanto no exterior. E com isso, os pré-fixados, eles perdem aí espaço para os pós-fixados, dado que os pós-fixados eles conseguem manter a sua rentabilidade no topo, enquanto a taxa de juros ainda está no topo, e os pré-fixados eles não conseguem manter boa atratividade, basicamente por conta desse cenário de incerteza que pode fazer com que os juros se mantenham altos por mais tempo. Então, pré-fixado, que é usado aí em cenários de corte de juros, para você pré-fixar sua rentabilidade enquanto os juros está caindo, o Banco Central está cortando juros. Como o Banco Central não tem espaço para cortar juros atualmente, os pré-fixados eles seguem aí sobre incerteza e duration mais curta, ou seja, prazo de investimento mais curto, para evitar aí perder na marcação a mercado com prazos mais longos. Aí quando a gente fala da nossa bolsa, a bolsa brasileira ela segue caminhando muito bem. É até um cenário meio incerto você ter juros altos e bolsa indo bem, mas só que isso está acontecendo agora basicamente por conta da questão envolvendo o dólar. Então, lembra que nós falamos anteriormente que o dólar ele segue enfraquecido globalmente? Então ele está enfraquecido basicamente por conta de uma rotação, onde investidores que investiam e tinham investimentos lá nos Estados Unidos por conta de incertezas, etc., eles decidiram tirar esse dinheiro que eles tinham lá, uma parte desse dinheiro que eles tinham lá, e mandaram para outros lugares, foram em busca de novas oportunidades, e nós aqui do Brasil fomos alvo aí dessas rotações, entendeu? Então a gente acabou recebendo dólar aí, cerca de bilhões de dólares entrou aí na nossa bolsa, e isso daí fez com que ela subisse, chegando aí aos patamares de 180 mil pontos. Ao mesmo tempo em que esse dólar, esse fluxo estrangeiro beneficiou não somente a nossa bolsa, mas também o nosso câmbio, entendeu? Conforme nós falamos anteriormente, hoje a gente gira aí na casa dos 5,20 do dólar, basicamente por conta dessa entrada que nós tivemos aqui, desse fluxo estrangeiro. Quando a gente fala de commodities, então não tem como não citar o petróleo, que segue aí em extrema volatilidade e extremamente alto, passou aí dos 100 dólares, o Brent chegou na casa dos 115, então o petróleo ele segue sobre volatilidades por conta das tensões lá no Estreito de Hormuz, ao passo em que isso daí, esse petróleo mais alto, ele pode fazer com que a inflação aumente, inevitavelmente a inflação empurre aí a taxa de juros também para cima, conforme nós falamos anteriormente. E a partir do momento em que você tem um cenário de inflação mais alta, então inevitavelmente os IPCAs eles podem se tornar aí uma opção atrativa, os IPCAs lá da renda fixa, dado que eles te protegem da inflação e ainda pagam aí uma taxa pré-fixada ali, que você já sabe quanto que é essa taxa aí no momento que você investe o seu dinheiro. Ao passo em que quando a gente fala do ouro, o ouro ele segue sendo aí a principal commodity de proteção frente a tensões geopolíticas globais. Então quando o mundo pega fogo, a maior parte das pessoas, a maior parte dos investidores protegem uma parte do patrimônio em ouro, e muitos conseguem aí se sustentar no longo prazo seguindo por essa estratégia. Quando a gente fala de dólar, se resume basicamente a isso daqui que a gente citou aí no relatório. A desvalorização global do dólar tem estimulado o fluxo de capital para mercados emergentes. No Brasil, isso impulsiona a bolsa e auxilia na contenção da inflação ao reduzir o custo de produtos importados. Então, dólar fraco, algo extremamente positivo aí para a gente. Só que agora eu vou ter que fazer um break, vou ter que mudar o lugar que eu tô gravando aqui. Aqui tá um barulho, vou ter que ir para um lugar mais afastado. Então agora o cenário vai dar basicamente uma mudada, e é isso daí. Então voltando aqui, tive que mudar de cenário de local que eu tava gravando por conta de problemas logísticos, mas a gente já tá seguindo aqui. Aí quando a gente fala de alocação e estratégia, mas só que lembrando que isso daqui não é uma recomendação de investimento, é só uma alocação visando o que a gente acabou de falar de cenário macro, geopolítico e etc. Para você aprofundar isso daqui, você precisaria saber o seu horizonte de investimento, sua aversão a risco e o prazo que você pode deixar o seu dinheiro ali investido. Então com isso daí a gente consegue ver que essa estratégia
ela visa o cenário de desaquecimento global e queda de juros aqui no Brasil. Nós tivemos a queda aí na Selic, por mais que não tenha ainda se iniciado o ciclo de cortes, mas somado a risco geopolítico, a estratégia Barbell, que foca em ativos defensivos de alta qualidade, sem abrir mão de táticas para capturar alfa. O que é alfa? É basicamente retorno ali em cima do que é esperado, entendeu? Então alfa é basicamente você garantir aí retornos maiores, você garantir lucro, rentabilidade, entendeu? Frente ao que era esperado pelo mercado, frente ao que era esperado por um benchmark, por um índice. Então aqui a alocação, ela não mudou muito do mês passado para cá, tá? Porque a estratégia é a mesma. A gente segue com Barbell frente ao cenário incerto que a gente está passando, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, onde a gente tem 20% em LFT para captar os juros que ainda está alto e também para manter aí um caixa, 15% em LTN para manutenção contra corte de juros, 15% em NTNB para proteção e ganho real frente à inflação e 10% de ETF ou fundos cambiais para poder fazer proteção cambial, o famoso hedge cambial, uma parte que você tem aí em dólar para se proteger, dado que o dólar é a moeda porto seguro do mundo. A gente tem também 40% em oportunidade, que é a parte mais ofensiva da carteira da estratégia Barbell, onde a gente tem 20% em ações e ETFs internacionais, que aqui é a nossa exposição a dólar, 10% em small caps seletivos para poder garantir crescimento e ROI para nossa carteira, crescimento tático, e 10% em alternativos, que são as commodities, onde a gente mistura aí petróleo e também ouro, principalmente ouro, nesse momento de incerteza, de volatilidade global. Aí tem aqui os rebalanceamentos, onde a gente pode ativar maior hedge parcial, se no caso o dólar começar a disparar frente às tensões geopolíticas. A gente está vendo que isso não está acontecendo atualmente, mas só que tem aqui essa premissa. Se acontecer, a gente faz isso. Bolsa, se o cenário macro piorar, então a gente reduz aí a exposição às small caps, dado que elas são os principais ativos de risco dentre a nossa carteira aqui. E tem também o cenário de juros incerto, que, conforme nós falamos anteriormente, prejudica aí os prefixados, e com isso a gente reduz a duration deles, entendeu? Aí, visando esse cenário otimista, base ruim, a gente tem essa rentabilidade aqui esperada. Lembrando que não é uma rentabilidade calculada com base em todos os ativos, é uma rentabilidade calculada com base em histórico e projeções de mercado. Então a gente tem aí as projeções de como que vai ser os juros aqui no Brasil, com base no Boletim Focus e outras premissas aí do mercado. Então a gente usa isso para poder estimar o que pode estar rendendo a renda fixa daqui 1 ano, daqui 2 anos, ao mesmo tempo que a gente pega aí os retornos históricos, o quanto que em média o Ibovespa rentabiliza, quanto que em média os alternativos, as commodities rentabilizam em 1 ano. A gente pega tudo isso daí, calcula sobre a nossa alocação, sobre o nosso peso que a gente tem aqui, e com isso a gente chega a esse número aqui, que varia de otimista até ruim. E com isso daí também tem a volatilidade, que é basicamente a mesma coisa, utilizando aí estimativas ex-ante. Então, visando esse cenário, as ações táticas aqui para renda fixa, a gente pode basicamente seguir essas estratégias aqui conforme o cenário vai mudando, conforme as coisas vão acontecendo. Lembrando que isso daqui é uma estratégia top-down, mas só que flexível. Top-down é uma estratégia de investimento onde você basicamente analisa o cenário macro, tanto do doméstico quanto internacional, e com isso você monta a sua alocação igual nós fizemos aqui, mas só que você vai flexibilizando essa alocação. Então, conforme o cenário vai mudando, você vai mudando a sua alocação também. Você não fica só em macro engessado e alocação engessada, entendeu? Então, com isso daí a gente adota as nossas ações táticas, onde para renda fixa, visando menor sensibilidade aos ruídos políticos, nós podemos encurtar a duration, a mesma coisa que nós já falamos. Manutenção de IPCA por conta de efeito inflacionário, por conta de aumento de petróleo e etc. Nós já falamos sobre isso. Renda variável, eventual queda de juros local
a gente pode aumentar a nossa exposição aí para small caps, para captar mais retorno. Se a gente quiser diminuir a volatilidade e o risco da carteira, então a gente diminui a nossa quantidade de small caps, dado que elas são os principais ativos de risco que podem gerar volatilidade na carteira. E commodities, a gente cita aí o próprio petróleo, que se a alta persistir, se continuar subindo do jeito que está, então o objetivo é aumentar a exposição a empresas exportadoras de energia em até 4% aí, mas só que pode variar também esse número. E o ouro segue sendo aí, conforme nós falamos, a commodity de proteção mais eficiente que existe. Aí quando a gente fala de câmbio, aumentar a exposição internacional em 5% do portfólio via ETF e BDR. Lembrando que ETF é basicamente um investimento que segue a rentabilidade de algum benchmark, como por exemplo aí o próprio BOVA11, você provavelmente conhece o BOVA11, ele segue o benchmark do Ibovespa, ou seja, ele rende conforme o Ibovespa está rendendo. Em vez de você comprar todas as ações do Ibovespa para poder garantir o retorno do Ibovespa, você só compra o BOVA e você já garante isso. E BDR é basicamente investir em ações dos Estados Unidos, ações americanas, porém estando aqui no Brasil. Então a gente aumenta essa exposição aqui no portfólio. E se o dólar subir por conta do cenário global incerto, então a gente pode aumentar aí a nossa proteção, a gente pode fazer aí um hedge cambial, por causa que dólar, conforme nós falamos também, é a moeda porto seguro do mundo. Quando o bicho pega, quando a crise começa, todo mundo vai para dólar para se proteger. E aí tem caixa e liquidez. Caixa, conforme nós falamos, nós deixa lá rendendo o Tesouro Selic por conta da alta liquidez. E caixa é basicamente necessário ter nesses cenários de incerteza, porque aí você aproveita as oportunidades. Isso daqui, esse recurso aqui é basicamente feito para poder aproveitar as oportunidades que aparecem nesse cenário de incerteza global. Então essa caixa você deixa lá no Tesouro Selic, garantindo uma alta rentabilidade, porque a Selic ainda está alta, e ao mesmo tempo que você garante também baixo risco e alta liquidez. E finalizando a estratégia Barbell, que foca na resiliência do portfólio através de uma alocação polarizada, diversificada, enquanto a parcela defensiva, composta por juros e hedges, mitiga perdas em momentos de estresse acionário. Então, se a bolsa está indo mal, a parte defensiva, composta por juros e hedges, faz com que a carteira não caia, ao passo em que a exposição a ativos de risco captura o prêmio de alta em ciclos de queda de juros. Então, o resultado é uma carteira diversificada, capaz de navegar por diferentes ciclos econômicos com alta efetividade. Então é basicamente isso. Esse daqui é o nosso relatório macro mensal. Mês que vem tem mais. A gente vai sempre trazendo aí os principais acontecimentos que estão acontecendo tanto no Brasil quanto no mundo, e a gente traduz isso em alocação prática, em estratégia de investimento na prática, para que dessa forma a gente consiga aí extrair sempre os melhores resultados, lucrando e protegendo o dinheiro que a gente já tem. Lembrando que talvez a estratégia mude, e lembrando também que isso daqui não é uma recomendação individual de investimento. Não tome isso daqui como recomendação individual. Isso daqui é somente para fins didáticos, fins que no final de tudo nos ajudam a entender melhor o que está acontecendo ao nosso redor, ao redor do mundo.